Olá, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre o novo JavaScript, né? Algumas mudanças que teve aí do JavaScript S6 Plus para cima, né? Em relação ao antigo JavaScript. E para isso a gente vai usar esse site, ele é um site bem legal, é o codesandbox.io. Esse site aqui você pode praticar vários frameworks de JavaScript e tudo mais, mas o que a gente vai usar é esse aqui, é só clicar aqui, ó. Sandbox for Web. Então, um editor de código para web. É muito semelhante ao CodePen.io também, tá? Mas ele tem alguns recursos mais avançados, bem interessantes. Então, você pode fazer um cadastro. Já tenho o meu pronto, então vou fazer o meu sign-in aqui. Vou usar a minha conta do GitHub. Já vai identificar. Legal. E aí eu posso criar um sandbox aqui. Create sandbox. Ele vai perguntar, né, o template. Eu vou usar Vanilla. O Vanilla significa o JavaScript puro, tá certo? Então, por exemplo, aqui pode ver, ele veio já para mim o index pronto, já com uma configuração mínima necessária. Veio com o CSS também pronto, ó, e veio com o index. Perceba o seguinte, nesse index tem o que aqui? Uma body, uma div com ID app e o script que ele está linkando aqui, que é esse aqui, ó. Então perceba, isso aqui ele está importando o CSS para cá, é uma coisa nova do JavaScript e tudo mais, mas a gente não precisa se importar com essa linha 1, mas atentar para essa linha seguinte aqui, a linha 3 em diante. Então, por exemplo, se eu apagar tudo aqui e escrever, bom, ó, a nossa ID aqui, div app, né? Então, se eu vier aqui, posso trocar um pouco a fonte também, parece que está um pouco pequena demais. Eu venho em preferências, settings, eu troco aqui, quem sabe 18, quem sabe fica legal, ele já salva automaticamente, acho que tá bom. Então, por exemplo, eu posso escrever aqui var container, ou var app, que é o nome da minha própria ID, né, vai ser document.getElement by ID, e aí a minha ID é app. E aí eu jogo para cá, digo assim, app.inner HTML, jogo um HTML ali dentro e posso colocar, por exemplo, uma H1, aqui também, e escrever aqui, olá, mudev, certo? Bom, perceba algumas coisas interessantes. Primeiro, que ele tem atualização automática aqui do browser fictício. Outra coisa, você pode abrir o console também, ele vai ter um console automático. Outra coisa interessante, não sei se você percebeu, é que ele também tem um sistema de verificação de qualidade do código, verificar se o código está correto, se tem algum erro, se tem alguma dica para dar, né, que é o famoso ESLint. Não vou entrar em detalhe dele agora, mas ele já está instalado aqui nessa aplicação, então ele vai dando dicas para a gente. Por exemplo, se eu criar uma variável que var idade, se eu deixar vazio aqui, passar o mouse por cima, ele vai dar alguma dica, olha, idade é declarado, mas seu valor não é lido. Enfim, se eu colocar aqui validade é igual a 10, ele vai dar um outro erro agora, olha, validade é declarado, mas nunca está sendo usado. Então agora se eu usar, ele vai dizer assim, ó, um outro tipo de erro. Ele foi esperado ser recebido por uma variável, por alguma outra coisa assim, mas eu declarei, não usei ele em nada. Agora se eu botar console.log, imprimir a variável, bom, agora não tem erro nenhum, tá tudo aqui de acordo, funcionando, ele imprimiu no console, tudo mais. Então beleza, é um recurso para o ESLint, é um recurso para ajudar a gente a identificar algum problema, alguma melhoria no código a se fazer. Então, quem quiser dar uma pesquisada mais profunda, ESLint. Bom, é isso que a gente tem que pesquisar. Falando do novo JavaScript, tem algumas coisas que a gente precisa prestar uma atenção especial. Por exemplo, existem várias documentações falando sobre a nova sintaxe de JavaScript e tudo mais. Uma das mais famosas e mais usadas aí, até então, é o JavaScript do Airbnb. Você pode pesquisar assim, ó, JavaScript Airbnb, ó, apareceu aqui, ó. Então aqui no GitHub do Airbnb tem uma documentação falando sobre
a nova regra do JavaScript, digamos assim, né? Então, ó, Airbnb JavaScript Style Guide. Então, é um JavaScript com uma documentação muito bem elaborada, especificando aí o que a gente precisa entender de importante aí, né, para essa nova sintaxe. Então, aí ele tem várias, aqui no teu índice tem vários itens abordados, né, e você pode, com toda certeza, você deve, na verdade, dar uma boa investigada em cada um deles. E a gente vai falar dos principais. Então aqui dá alguns exemplos dizendo, olha, o que não é uma boa prática, o que é uma boa prática e tudo mais, né? Então, acesse esse site aqui e a gente vai falar do principal. Por exemplo, uma das coisas que ele fala logo ali no começo é para não usar mais quando for declarar uma variável, não usar mais a palavra var. Ou você vai usar a let, ou você vai usar a const. Então, por exemplo, aqui no app, eu vou usar a const, tá? Ou posso usar a let. Qual a diferença de uma para outra? A const é uma variável, um tipo de variável que não pode ter alteração. Veja bem, se eu escrever aqui const idade é igual a 10, certo? E se eu der um console.log da idade, ó, tudo funciona perfeitamente. Se eu vier aqui agora e dizer, não, a idade agora é igual a 11, perceba, eu vou ter um erro. Idade já foi lido, então não pode. Constante não pode ser alterada, tá bom? Então, quando usar constante, você tem que se perguntar se aquele valor que está sendo guardado nela vai ser alterado, ou, na verdade, se a variável do tipo constante vai ter uma alteração, então não pode ser uma variável constante. Então, aqui no container, por exemplo, esse meu texto aqui, se eu entendo que ele não vai mudar, eu posso deixar ele como uma constante, não tem problema. Agora, se ele vai mudar, aí eu preciso que ele seja let. Você pode perceber que, deixa eu tirar o console.log aqui, que sendo let ou sendo const, ele funciona do mesmo jeito, tá certo? Só que se eu tentar reassinar app com algum outro novo valor, eu vou ter um problema. Agora, se for o let, ele vai autorizar. Então, vamos ver o let na prática. Então, por exemplo, let idade é igual a 10, console.log idade, eu venho aqui, ele vai ler ali idade tranquilamente. Se eu disser idade é igual a 11, ele vai imprimir 11 ali também, tá certo? Então, assim, essa é a primeira coisa a se falar sobre o novo JavaScript, né? A segunda coisa são as arrow functions. Então, por exemplo, quando a gente vai criar uma função, a gente aprende a tipar o nome da função, por exemplo, função somar, e a gente pode passar alguns parâmetros, por exemplo, número 1, número 2. A gente pode dizer assim, dar um console.log do número 1 mais o número 2, tá certo? Então, se eu quiser usar essa função, eu venho aqui embaixo e declaro aqui somar e passo os valores 1, 2, e aí ele vai trazer o resultado aqui pra gente. Opa, algum errinho, console.log, perfeito. E aí ele imprimiu aqui o 3. Se eu somar mais algum outro número, 5 mais 3, deu 8 aqui, certinho. O arrow function, a gente não precisa dessa declaração de function, que a gente pode encapsular ela numa variável do tipo, por exemplo, constante, const, somar, então vai ser igual, e o parâmetro a gente deixa ele entre parênteses e usa uma setinha para apontar para o bloco de código a ser executado. Então, isso vai fazer o JavaScript entender que é uma função, tá bom? Então, parâmetro e bloco. Perceba que ele funcionou do mesmo jeito. Se eu alterar o valor aqui, ó, funcionou do mesmo jeito. Então, toda vez que você for escrever uma função, ao invés de escrever a function como a gente escrevia antigamente, você vai usar as arrow functions. Então, ao invés desse, que é o modelo antigo, você vai substituir por const igual, aqui o parâmetro mesmo sendo vazio,
você passa ele assim, certo? E tem um atalho. Vamos dar um hello aqui para ver se vai funcionar. Funcionou. Também tem um atalho. Se o teu retorno é uma linha só, certo? Você pode omitir as chaves. Então, ó, eu posso jogar essa chave embora e posso colocar assim, com uma linha só. Ele também funciona. Logo, essa aqui também pode sofrer um resumo aí, né? Olha lá. Funcionou do mesmo jeito. E assim o meu código foi mais enxuto ainda. Fica bem bacana, né? Então, parâmetro, tendo ou não tendo, setinha, o igual e o símbolo de maior. E aí, se tiver um parâmetro, pode ser numa linha só, senão você cria um bloco usando as chaves. Legal? Outra coisa interessante também do novo JavaScript é os templates literals. Por exemplo, antigamente, quando a gente queria imprimir, tá? A gente tinha dar um console, vamos supor, tinha um texto, tinha o var let, perdão, const, vamos lá, const, eu não vou alterar, const nome é igual, por exemplo, a Fábio, e aí const idade é igual a 30. Se eu tivesse que colocar, por exemplo, const dados da pessoa, por exemplo, poderia fazer nome mais idade. E se eu quisesse colocar isso junto com o texto, por exemplo, meu nome é nome e minha idade é idade, ficaria um pouco assim, ó, no modo antigo. Meu nome é, e aí eu vou puxar ali da variável nome, então eu faria isso aqui. E aí eu teria que quebrar uma linha, né, para ficar organizado o meu código e continuar com uma string aqui, ó. E minha idade é mais idade. Então, se eu dar um console.log dados pessoa aqui, ele vai trazer essa resposta, certo? Então, para a gente fazer a concatenação, a gente fazia dessa forma, né, usando o símbolo. Então, veio o template literals, que é um tipo de interpolação. Então, como assim? Se você quer colocar dentro de uma string algum tipo de variável, você pode substituir as aspas duplas ou singulares por este símbolo, que é a crase. Você pode trocar aqui, ó, isso daqui, e ali dentro agora você coloca, agora sim você coloca a string naturalmente, como deveria ser, e onde você quer que seja lido como variável, você vai usar o cifrão e as chaves. E aqui você passa o nome da variável. Bem mais prático, bem mais simples e limpo, né? Então, ó, meu nome é nome e minha idade é idade. Se você olhar aqui embaixo, carregou também. Funcionou do mesmo jeito. No JavaScript a gente tem também os spreads. Os spreads nos ajudam a fazer as cópias de objetos e arrays. Então a gente não precisa usar mais uma sintaxe pesada para copiar um objeto ou um array. A gente simplesmente usa os spreads. Como assim? Let, por exemplo, nomes igual, e aqui eu posso colocar Fábio, John e Peter. Eu posso chegar aqui e se eu der um console.log aqui de nomes, a gente vai enxergar aqui o array com os nomes. Se você vai fazer uma cópia desse array, por exemplo, vamos supor que eu tenho Maria, Carla e o restante desses arrays, eu simplesmente venho aqui, coloco 3 pontos, vírgula, 3 pontos e coloco o nome do array, nomes. Se eu perguntar agora console.log o que tem em new nomes, ele vai responder exatamente os 2 primeiros nomes que eu criei, mais uma cópia do que tem
no outro array. Interessante, né? Se eu não colocar os 3 pontos, olha o que vai acontecer. Então, ele vai colocar um array com 3 objetos dentro de um outro array. Então, por isso que é obrigatório, quando você vai fazer uma cópia, usar esses 3 pontos que representam o spread, né? Spreads. Legal? Bom, espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima.